Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui. E eu quero agradecer a toda a direção da associação, todos os líderes aqui presentes. E vamos conversar um pouco hoje sobre essa questão da mobilidade urbana e, evidentemente, o tema de vocês, que é a mobilidade sobre trilhos, né? Que é o mais relevante. Eu acho que conversar sobre temas relevantes e importantes para o Brasil hoje é fundamental e é o meu grande interesse. Num país como o nosso, com a nossa diversidade e concentração urbana, que está se acelerando e se acelerou muito nas últimas décadas, nós tivemos um movimento de urbanização enorme. A migração do campo para a cidade no Brasil, nas últimas décadas, o nível de rapidez desta migração é sem paralelo na história. Nós tivemos migrações para os grandes centros urbanos, se tomamos exemplos de diversos países que obedeceram a um tempo muito mais lento. No Brasil foi muito rápido, né? E hoje temos mais de 80% da nossa população, portanto, cerca de 160 milhões de pessoas morando em cidades, o que torna crucial o tema da mobilidade urbana sobre trilhos, particularmente. De uma maneira geral, mas particularmente sobre trilhos. E é evidente que essa migração rápida não foi acompanhado pela política dos governos, não só do ponto de vista normativo, mas também do ponto de vista de prioridade de investimento e, principalmente, de planejamento, né? Isso é fundamental. Eu, portanto, dou os parabéns de promover essa discussão e, particularmente, a discussão com os candidatos à presidência da República. É importante que o candidato não só se pronuncie sobre esse tema, mas, mais do que isso, né, demonstre que tem condições e que vai, de fato, enfrentá-lo. Eu tenho uma história onde eu prefiro mostrar resultados antes de conversar. Portanto, eu tive uma atuação na área econômica. Eu fui presidente do Banco Central durante 8 anos, no governo do presidente Lula, e fui ministro da Fazenda durante 2 anos, no governo do presidente Temer. E servi ao país. E no governo do presidente Lula, quando eu fui presidente do Banco Central, nós enfrentamos uma recessão no início, inflação elevada, a inflação chegou a 17% no início do período, ao ano. Nós trouxemos a inflação para a meta, organizamos, estabilizamos a economia, o Brasil cresceu muito, e 60 milhões de brasileiros entraram na classe média entre 2003 e 2014. A população tem uma boa memória daquele período. Eu saí do governo, o governo da então presidente Dilma, adotou uma outra visão de política econômica, e a economia brasileira começou a diminuir a taxa de crescimento e, no final, entrou em colapso. Voltei ao governo com o presidente Temer, nós tiramos o Brasil da maior recessão da história. A primeira recessão que enfrentamos foi séria. Esta foi a maior da história, foi maior do que a Grande Depressão de 1929, que atingiu o mundo inteiro. E, a partir desse resultado, eu comecei a discutir sobre política econômica e quais são as minhas propostas para o Brasil, e, baseado nisso, coloquei o meu nome à disposição do partido para ser candidato a presidente da República. E agora estamos enfrentando todos os temas gerais com a mesma atitude, de olhar, entender o problema e me comprometer com projetos específicos.
A verdade é que precisamos promover uma revolução nas cidades brasileiras para aumentar a oferta de serviços e democratizar o acesso aos instrumentos de transporte coletivo, particularmente sobre trilhos, que é o mais barato, mais prático, mais rápido. E, como todos sabemos, não preciso dizer isso para os senhores e para as senhoras. A partir dos anos 60, portanto, o movimento foi muito acelerado e nós tivemos esta situação que vive hoje as cidades. E o governo, paralelamente, o governo brasileiro, começou a enfrentar cada vez mais problemas de recursos públicos, né? E aí é fundamental dizer algo que é uma verdade e que nós temos que enfrentar. Não adianta o candidato chegar aqui, ou os candidatos, ou outras pessoas, e escapar o problema. Não, porque, veja você, etc. O seguinte, em 2016, 91, as despesas públicas eram baixas. A despesa pública federal era 10% do produto, por aí. Chegou a 20% em 2016. Mas vamos começar por aí. Em 2016, as despesas da Previdência, que vieram crescendo nesse período todo, representaram 51% do orçamento. Em 2017, 57% do orçamento. E isto vai para 80% do orçamento em poucos anos. Isso significa que começa a não haver a disponibilidade de recursos para o investimento. Então, é este o problema. Nós precisamos enfrentar a situação estrutural, fazer a reforma da Previdência, equilibrar as finanças públicas e gerar recursos para investimento. Por quê? Porque o investimento é fundamental, o investimento público, né? Principalmente se for alavancado pelo investimento privado, das parcerias, né? Mas o fato concreto é que hoje são milhões de brasileiros, principalmente nas periferias, né, que têm condições de transporte precárias. Por exemplo, mesmo se usarmos aqui o exemplo de Brasília, que é uma cidade comparada com grandes cidades brasileiras, ainda que tem condições de transporte relativamente melhores, mas para quem mora na periferia são péssimas. Quem mora no entorno de Brasília e trabalha no plano piloto precisa de 1h30 a 2 horas dentro de um ônibus cheio, sem ar-condicionado, para vir trabalhar. Depois, no final do dia, a mesma rotina para voltar. Suponhamos que uma pessoa tem uma jornada de 8 horas. Ele gasta, adicionalmente, mais quase a metade do tempo de transporte. Isso afeta a qualidade de vida do trabalhador e das suas famílias, mas afeta a produtividade da economia, afeta o país. E isso precisa ser enfrentado. Muitas vezes o vai e vem é mais difícil, mais estressante, mais cansativo do que o trabalho. Essa é a mesma realidade, até pior ainda, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Manaus, em qualquer grande cidade. E nós só vamos mudar isso com programas voltados para a habitação, para a reforma urbana, além dos demais investimentos de transporte coletivo de massa. Isso é fundamental. Existem soluções de curto prazo que eu vou falar, que são importantíssimas e que podem e devem ser aplicadas imediatamente. Mas existem também algumas questões estruturais. Eu vou apenas mencionar aqui uma comparação, agora numa questão de planejamento urbano. Não estou ainda chegando no planejamento do transporte urbano, planejamento urbano. Nós temos, pegar o exemplo de São Paulo, em último lugar que eu vou falar, Los Angeles e Chicago, nos Estados Unidos. Los Angeles privilegiou a horizontalização da cidade. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, perfeitamente. Mesmo em Los Angeles, com investimento maciço, extraordinário em highways, rodovias menos, estradas, avenidas, aquelas grandes avenidas, o engarrafamento é extraordinário. Apesar da riqueza, apesar do grande investimento
infraestrutura rodoviária e apesar da riqueza, do nível de renda da população, permitindo a todos dar de automóvel e com grande disponibilidade de infraestrutura viária. Mesmo assim, não funciona bem. Chegamos em Chicago, por exemplo. Chicago trabalhou sempre, historicamente, na outra direção. Então, o gabarito em Chicago de construção no terreno é de 60:1. Verticalizou. No que verticalizou, fala, bom, aí eu causo engarrafamento. Não, porque aí propicia a oportunidade do uso do metrô, em grande escala. Aí, grande investimento em metrô, em grande escala. O que ocorre com isso? Com a maior densidade, os investimentos no metrô passam a ser altamente viáveis no retorno e na densidade, então, a questão de transporte é muito melhor. Porque é a mesma coisa em Manhattan, mas Chicago é um exemplo extremo. E qual é o problema de São Paulo? O problema de São Paulo é que algumas administrações passadas, adotaram o critério de tentar horizontalizar e privilegiar o quê? Primeiro, em algumas regiões, gabarito de 4 versus 60 de Chicago. Então, espalha a cidade. Segundo, privilegia e dá incentivo, até exige a construção de garagens nos prédios. E não faz, e não há como fazer, não há recurso para isso, para fazer toda a estrutura rodoviária da Califórnia. Então, o que acontece? É um engarrafamento extraordinário. Existe, sim, já desenvolvido, você sabe melhor do que eu, nas últimas décadas, o metrô. Mas a solução é o metrô, é o trem suburbano e é o trem urbano. Tem, inclusive, aquele trem lá, por exemplo, na Marginal, ali de Pinheiros, que é uma grande solução para quem consegue usar, quem consegue chegar nele, por exemplo. É muito bom, quem está mais ou menos perto, etc. Em resumo, o problema é toda uma questão de visão, que começa pelo planejamento de transporte e passa pelo próprio planejamento urbano. Nós só vamos resolver esse problema, inicialmente, com o planejamento de transporte urbano. Isso requer tempo, requer recurso, mas requer o compromisso de governantes. É esse o compromisso que eu assumo com vocês hoje. Colocar o tema da mobilidade urbana sob trilhos no centro de atenção do governo federal. Muito bem. O que eu proponho e que nós temos que, de fato, trabalhar? Nós vamos criar um centro de discussões de planejamento urbano e planejamento de transportes, visando, em primeiro lugar, a viabilizar os investimentos privados, que são fundamentais. Para isso, é muito importante a estabilidade de regras. Nós temos que estabelecer regras duráveis e um agrupamento de regras que não possam ser mudadas a cada momento. Leis ordinárias, etc. Nós temos que estabelecer, talvez, até alguma norma constitucional sobre isso. Porque o investimento privado, ele não só resolve a questão da crise fiscal, mas também ele cria, como vocês sabem, tão bem como eu, filtro de qualidade, que faz o setor privado na escolha dos projetos, na execução dos projetos e da eficiência na execução. O objetivo será simplificar o processo de concessões, reduzir a carga regulatória e possibilitar uma desconcentração dos investimentos, que é fundamental. A ideia, portanto, é criar mesas de diálogo público-privado para evitar o desperdício de recursos e, ao mesmo tempo, dar respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população. Também é imperativo criar os incentivos para integrar as cidades das regiões metropolitanas. Os governos federais
federal e estaduais, devem estar ao lado das prefeituras para adotar uma visão integrada do sistema de transportes. Portanto, o PPP é um instrumento fundamental para alavancar os investimentos em infraestrutura, em especial o que se refere à mobilidade urbana. Penso que a questão fundamental, e vocês, muitos de vocês e dos senhores e das senhoras têm experimentado isso, enfrentado isso, é a questão da insegurança jurídica, né? E um dos pontos fundamentais é a questão das agências reguladoras. O objetivo é dar, primeiro, efetiva autonomia decisória e financeira para as agências reguladoras. O governo deve deixar explícito, e vamos deixar, que as agências não serão usadas simplesmente como arranjos políticos, mas, sim, reduzir a incerteza regulatória, reduzir os custos do projeto, isto é, dar estabilidade de normas e garantir a racionalidade e a eficiência dos projetos. Outro ponto fundamental é a definição de quem assume os riscos, principalmente num país que tem tido problemas econômicos tão profundos, né? Como eu disse, a depressão, a recessão, né, que foi maior do que a Grande Depressão de 15 e 16, ela gerou uma queda de demanda, porque ela gerou uma queda da renda das famílias enorme, sem precedentes, um desemprego que foi o maior da história. Então, isso gera uma queda de demanda, isso gera um problema importante de retorno para os investidores, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que estabelecer uma estabilidade macroeconômica. Eu me lembro quando eu fui dirigir uma instituição global no exterior, uma das coisas que me surpreendeu era exatamente os projetos de longo prazo, o financiamento de projetos de longo prazo. Estávamos trabalhando lá na concessão de financiamento para projetos de 20 anos, de 15 anos, 20 anos, financiamento privado, vendido para os investidores em geral e com custos bastante baixos, né? Impressionantemente baixos para os padrões brasileiros. E a minha primeira curiosidade é se aquilo não envolvia riscos elevados, que era a realidade que nós enfrentávamos no Brasil. E a resposta é que não. Por quê? No caso, pela estabilidade, né? Estabilidade da economia e a estabilidade de regras, né? No Brasil, nós vamos enfrentar esse problema, primeiro, reduzindo o risco. Nós temos que reduzir o risco do país de uma forma adequada, que já conseguimos isso nos últimos 2 anos, bastante. O risco caiu de 300 ao redor de 350 para metade disso, mas temos que baixar mais. Agora subiu um pouco pela incerteza eleitoral. Mas nós temos ainda riscos não gerenciáveis, como a desvalorização cambial, uma queda de demanda por uma crise como essa que eu mencionei. Então, nós temos que criar mecanismos de segurança para o setor privado poder investir. E que aí o setor público pode e deve, sim, na medida que tiver recursos, na medida que tiver feito as reformas fundamentais, uma das formas de direcionamento de recursos é exatamente essa absorção de parcela importante dos riscos dos projetos, né? Por exemplo, no caso de o contrário, de uma valorização cambial ou um crescimento acima do esperado, faremos o movimento inverso. Em resumo, teria que ser, então, um sistema equilibrado, justo e com a correta alocação de recursos públicos. E isto é que é o mais importante, é o fundamental. Em resumo, nós temos que criar normas que garantam, é o mais importante, é o fundamental. Em resumo, nós temos que criar normas que garantam a independência. Agora, sumarizando, resumo antes de nós passarmos aqui as perguntas. Temos que criar normas que garantam a autonomia da autoridade reguladora, inclusive a autonomia financeira, como eu disse,
regras de longo prazo e uma estrutura jurídica que, de fato, permita que todos os investidores, todos os operadores tenham garantias de longo prazo, norma um sistema equilibrado, justo e com a correta alocação de recursos públicos. E isto é que é o mais importante, é o fundamental. Em resumo, nós temos que criar normas que garantam a independência. Agora, sumarizando, resumo antes de nós passarmos aqui as perguntas. Temos que criar normas que garantam a autonomia da autoridade reguladora, inclusive a autonomia financeira, como eu disse, regras de longo prazo e uma estrutura jurídica que, de fato, permita que todos os investidores, todos os operadores tenham garantias de longo prazo, normas que evitem, por exemplo, uma coisa que estávamos conversando aqui antes, a competição entre o ônibus e o trem, né? A alocação de toda uma estrutura de transporte de ônibus rodoviário que complemente o ferroviário, a integração urbana e um planejamento do transporte urbano. E um planejamento também, daqui para frente, das cidades, com uma orientação federal, com normas federais que condicionem e que ajudem as cidades a caminhar também nessa direção. Nós vamos ter aí complemente o ferroviário, a integração urbana e um planejamento do transporte urbano. E um planejamento também, daqui para frente, das cidades, com uma orientação federal, com normas federais que condicionem e que ajudem as cidades a caminhar também nessa direção. Nós vamos ter aí algo que mais e mais e mais vai facilitar o transporte, que é o mais eficiente e é o mais barato e aquilo que vai resolver o problema de todos. Finalmente, uma última frase, na medida que o tempo está se encerrando, é o seguinte: o Brasil, na medida que cresça, vai aumentar a arrecadação. Então, nós vamos resolver o problema do governo federal com as reformas fundamentais, para ter recursos para investimento, também com o aumento da arrecadação. Mas o aumento da arrecadação gerado pelo crescimento econômico dos estados e dos municípios vai gerar recursos que poderão, sim, com a orientação adequada, ser direcionados para os investimentos adequados. Uma das minhas normas é também respeitar as normas dos debates onde eu participo, inclusive a norma de tempo. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao ministro Henrique Meirelles, pré-candidato à presidência da República pelo partido MDB. Gostaríamos de convidar ao palco para a composição dos púlpitos de debatedores o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, senhor Luiz Valença, aqui eu peço uma salva de palmas, e o diretor executivo da NP Trilhos, João Gouveia Ferrão Neto. Eles que conduzirão o debate com o presidenciável, com perguntas elaboradas pelos representantes do setor metroferroviário. Bom dia a todos. Ministro Henrique Meirelles, conforme o senhor mencionou no início da sua apresentação, que, por sinal, uma bela apresentação, com relação à migração das pessoas em relação aos centros urbanos, no caso, o êxodo rural. Nós sabemos que o Brasil consolida há mais de 60 anos de políticas de incentivo ao uso do transporte individual em detrimento ao transporte coletivo e que levou todas as grandes e médias cidades a vivenciarem sérios problemas na área de mobilidade urbana. O que é preciso fazer de diferente na área de mobilidade urbana, no aspecto governamental, para a obtenção de resultados positivos que venham a reverter as perdas de produtividade e competitividade na economia brasileira?
Pois não. É uma excelente pergunta que reforça exatamente o nosso tema principal e o que já estávamos endereçando. É importante, antes de mais nada, que haja, dentro também de uma parceria público-privada, mas haja como uma comissão de planejamento ou diversas comissões de planejamento, onde nós possamos dar racionalidade ao sistema de transporte como um todo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, criar um sistema onde possa haver uma complementação entre o trabalho feito pelo sistema de transporte rodoviário e pelo sistema de transporte sobre trilhos, e não uma competição. Este é o primeiro problema, principalmente levando-se em conta todo o investimento necessário para o transporte ferroviário, que é muito maior do que comprar uma frota de ônibus. Por outro lado, é muito mais eficiente para quem usa, muito mais eficiente do ponto de vista de custo, muito mais eficiente para o país e mais eficiente também do ponto de vista de qualidade do ar que todos nós respiramos. Haja vista o que eu vi no jornal hoje, impressionante, a questão da qualidade do ar de São Paulo. E 90% daquela poluição, em algumas regiões, é o transporte urbano, é a poluição gerada por ônibus diesel, principalmente, e automóveis também. E, em algumas regiões, sim, a poluição industrial, mas que cada vez tem diminuído ao longo do tempo. A grande questão é a poluição do transporte, sim, do transporte sobre rodas, por autocombustão. Portanto, é fundamental que nós tenhamos uma política integrada e complementação, não competição, incentivo ao investimento, o governo gerando normas e recursos para principalmente, controlando as despesas obrigatórias, no caso do governo federal, e tendo recursos para investir juntamente com a parceria privada no transporte sobre trilhos, com a norma adequada e com um planejamento urbano que vá caminhando nessa direção, cada vez mais procurando adensar a população nos canais onde exista a disponibilidade do transporte sobre trilhos. E aí sim aumentar cada vez mais a frequência e o investimento no transporte sobre trilhos. Em resumo, nós temos que mudar radicalmente a orientação, como, inclusive, o senhor mencionou, quer dizer, uma orientação que sempre privilegiou o transporte sobre rodas, principalmente o transporte individual, num país que não tem recursos, inclusive, para fazer o investimento viário que tem algumas regiões do mundo e que, inclusive, lá também não resolveu, não funcionou. Onde funciona é, de fato, o transporte sobre trilhos, e vemos isso, o exemplo, nas grandes cidades do mundo. Uma coisa que eu fiquei impressionado há alguns anos, vários anos, chegando em New York, eu vi a inauguração, tinha recentemente inaugurado, aquela linha de trem que saía lá da Central Station para o aeroporto Kennedy e depois ia lá para o bairro seguinte. Digo, bom, quanto tempo gasta aqui esse trem, que demorou um longo tempo para ser construído? Quanto tempo gasta esse trem aqui até lá o Central Station? Me falaram lá 40 minutos, meia hora, etc. Tudo bem. De lá eu fui para Xangai, na China. Cheguei lá, saindo do aeroporto, eu vi também uma linha de trem. Falei, esse trem aqui vai para... Não, vai para o centro de Xangai. Foi construído em quanto tempo? 2 anos, 3 anos, ao contrário do outro. Digo, e quanto tempo do aeroporto de Xangai até o centro? Falou, dependendo, são 2 ou 3 estações no centro, na primeira, no centro já de Xangai, são 9 minutos. Digo, puxa, mas é muito eficiente, é rápido. Ele falou, vai em flutuação magnética sobre trilhos, né, a 300 km por hora. Né? Então, é outro nível de eficiência. Não há dúvida que é a razão pela qual a China está
crescendo tanto. E não é só lá no transporte urbano. O número de trilhos de transporte, de trens de alta velocidade que estão sendo construídos, o número de quilômetros, a quilometragem do que está sendo construído na China é uma coisa impressionante. É quase inacreditável o que se faz de trem de alta velocidade. Quer dizer, e isto é o caminho. A China é o maior exemplo. Nós não estamos falando de países ricos, antigos, consagrados. Não, nós estamos falando da China, que é uma potência emergente, que está crescendo, que tem uma população enorme, com carências sociais enormes, necessidade enorme de criação de emprego, mas necessidade de ter eficiência, produtividade, rapidez. E é isso o que a China está fazendo, e é isso que nós temos que fazer no Brasil. Ministro Henrique Meirelles, nas principais e mais desenvolvidas cidades do mundo, há uma autoridade metropolitana com o objetivo de planejar a mobilidade urbana. Por que no Brasil esse tema não prospera? Ao seu ver, quais são os entraves políticos para a criação de uma autoridade metropolitana? Como esse assunto é tratado no seu programa de governo? Esse assunto é uma prioridade absoluta. O Brasil tem que se mover e tem que se mover rápido. Nós temos que, para criar empregos e eliminar o desemprego no Brasil, nós temos que aumentar a produtividade da economia. Para isso, a mobilidade urbana é fundamental. Para isso, baixar o custo e o tempo, principalmente o tempo, é fundamental para que a economia cresça mais rapidamente e gere mais emprego, mais renda. E, para que nós possamos fazer isso, nós temos que criar exatamente o planejamento metropolitano. A questão, então, é por que não tem existido? Não é? Por que não tem sido até hoje uma prioridade? Porque a minha avaliação é que isso não foi o objetivo, não foi a prioridade definida por um presidente da República eleito no voto direto no início do seu mandato. Dizer, olha, nós temos que ter uma orientação nacional, desde a definição das agências reguladoras até os investimentos, as normas de parcerias público-privadas, e nós vamos definir. E, no momento em que começamos a trabalhar, o governo federal em conjunto, aí sim com governos estaduais e municipais dos grandes centros urbanos, eu acho que cada vez mais a consciência nacional passa aí sim a demandar das autoridades municipais e estaduais esse planejamento e ir nessa direção. E você tendo uma autoridade central, federal, na agência reguladora, fiscalizando isso, incentivando isso, dando a direção correta, nós vamos certamente avançar nessa direção. Em resumo, nós temos algumas prioridades básicas, né? Uma coisa que eu me lembro, às vezes, alguns aqui, quando criança, podem ter se lembrado disso, ou leem em livro de história, Juscelino, quando anunciou o seu plano de governo, quando foi eleito presidente da República, eu estou falando de Juscelino porque é o consultor de Brasília, né? Estamos em Brasília, e ele anunciou que era um governo dos 50 anos em 5. Né? É uma coisa chamativa, muito otimista. O país viveu um clima de euforia, e ele, na época, o grande plano dele foi exatamente as rodovias. Né? A rodovia Norte-Sul, Belém-Brasília, chamava na época. Né? O Norte-Sul depois foi a ferrovia, que esperamos concluir, né? Até Bárbara do Oeste, em São Paulo. Mas ele anunciou a Belém-Brasília, ele completou a rodovia de São Paulo até Brasília, etc. Mas, em resumo, era claramente o transporte rodoviário. Mas, nesse aspecto, ele foi coerente. Ele deu incentivos, trouxe a indústria automobilística, implantou as fábricas também de caminhões, foram todas trazidas naquele tempo para o país, com incentivos adequados. Agora é uma outra etapa, é uma outra revolução. Agora é a revolução do transporte sob trilhos. Então, tem que ser uma política coerente, não só de uma direção, mas da mesma maneira que o transporte rodoviário, na época dele, fez de uma forma coerente, construindo a estrada, trazendo a indústria automobilística, etc. Agora, não. Nós temos que construir as vias,
garantir os investimentos, garantir a estabilidade das concessões e criar todas as condições urbanas para que isso, de fato, funcione e seja claramente uma prioridade nacional. A partir daí, os usuários, os eleitores vão cobrar. E aí eu garanto, aí vai funcionar. Porque no momento em que começa a cobrança em cada cidade, isso vai funcionar. O problema é que não existe muito essa consciência hoje. É evidente que o cidadão que vai lá e pega um bom metrô, ele realiza, sabe na hora, está careca de saber, perguntar para ele que é muito melhor. Mas o outro está pegando ônibus, o outro está pegando a van, não sei o quê, e está sobrevivendo. Nós temos que criar esse direcionamento, as normas corretas, os investimentos corretos e a motivação nacional e traçar um objetivo que seja exatamente um objetivo de nação, não exatamente apenas de um governo. Ministro, o senhor, durante a sua palestra, já mencionou a respeito das parcerias públicos-privadas, mas acho que é interessante nós explicitarmos. As parcerias públicos-privadas, para implantação e operação de sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos, já se mostram adequadas para alavancar os tão necessários investimentos nesse setor. Não obstante, a insegurança jurídica, que o senhor já mencionou, decorrente do descumprimento dos marcos legais, por parte do governo, tem inibido a participação mais efetiva dos investidores, não só nesse tipo de projeto, bem como em toda a área de infraestrutura. Em sua proposta de governo, como as PPPs, ou parcerias público-privadas, serão consideradas? As PPPs são um instrumento fundamental, né, para alavancar todos os investimentos em infraestrutura. Eu tenho dito isso e é real. Todos os investimentos em infraestrutura têm que ser alavancados através das PPPs. Mas, principalmente, na mobilidade do transporte urbano. Por quê? Porque nós temos aí toda a questão de custos envolvidos, os senhores sabem tão bem quanto eu, dos retornos envolvidos, são monumentais. O governo não tem recursos para isso, e é óbvio, não é nem a minha avaliação, não há. Nós estamos enfrentando essa situação no Brasil. Apesar desta queda, e acredito talvez que possa haver alguma pergunta nesse sentido, apesar da queda dos recursos orçamentários para investimento, mesmo assim o déficit do ano passado público federal foi 124 bilhões de reais e esse ano vai ser quase 160. Então, por causa das despesas obrigatórias constitucionais. Então, nós temos que resolver isso. Em primeiro lugar. Segundo, fazer as parcerias e atrair o investimento privado. E cada vez mais, na medida que as reformas sejam feitas, nós vamos também ter possibilidade cada vez mais de aumentar o investimento público, né? Da segurança jurídica e, como já mencionei, profissionalização e independência das agências reguladoras. Isso tem que ser deixado explícito. Por exemplo, um bom ponto de partida é o projeto de lei 6621, que tramita na Câmara dos Deputados. É uma legislação muito moderna, é de fronteira, né, consistente com as melhores práticas mundiais. Ela dá essa autonomia regulatória para as entidades, as agências, e garante também a qualidade da escolha, etc. Vou falar sobre isso depois. Agora, outro ponto fundamental é, como já mencionei, a questão dos riscos, né? Já mencionamos a questão da desvalorização cambial, etc. Tudo isso tem que ser enfrentado e o governo tem que ter condições para oferecer seguro para isso, juntamente com os seguros também do setor privado. Existem investidores internacionais interessados nisso desde que o risco do país caia. Então, nós podemos trazer mais investidores internacionais que queiram bancar esse risco, digamos, esse seguro, mas o setor público tem que ter uma parcela muito importante e garantir a estabilidade da economia e das normas. Por outro lado, os riscos gerenciáveis, por exemplo, o risco advindo de um mau gerenciamento da obra ou falhas de operação, etc., aí sim tem que ser assumido pelo operador. Em resumo, uma política de bom senso, racional, com investimentos, com independência das agências, com normas e estabilidade. Nós vamos garantir
que o Brasil possa se transformar, de fato, num canteiro de obras. Ministro, o senhor já comentou na sua fala inicial, mas vamos à pergunta. Os governos estaduais e municipais têm enfrentado diversos problemas para garantir o financiamento sustentável do transporte público. Há várias experiências exitosas ao redor do mundo de fontes alternativas para o direcionamento de recursos do transporte individual para o financiamento do transporte público coletivo, tais como pedágio urbano, cobrança de estacionamento em vias públicas, taxa sobre comercialização de veículos, dentre outros. Qual a sua visão sobre essas alternativas como forma de buscar a sustentabilidade do financiamento do transporte público coletivo? Eu acho que é viável, sim. Nós temos que aumentar os recursos públicos para o investimento, não há dúvida, das parcerias, principalmente para a criação também da infraestrutura, mas é importante mencionar algumas experiências mundiais interessantes. Por exemplo, a questão da cobrança de estacionamento em vias públicas é adotada em vários setores do mundo, várias cidades do mundo, com sucesso. Isso tudo tem que ser um programa conjunto, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, estar oferecendo uma melhora do transporte coletivo, principalmente o transporte sobre trilhos, complementado pelo transporte sobre rodas coletivo, e no momento em que o público tem noção, e tem a informação objetiva de que o transporte coletivo está melhorando e o transporte sobre trilhos está melhorando, ele pode aceitar com maior facilidade ou com menor nível de rejeição a cobrança do estacionamento. É evidente que se ele não tem alternativa, bom, aí ele vai protestar, aí é o problema. Precisamos dar alternativa a ele ou a ela, né? Mas isso é um exemplo. A taxa de comercialização, sobre a comercialização de veículos, é a mesma coisa. Num primeiro momento é negativo. Espera aí. Quem vai comprar o carro não vai querer. Mas, se você estiver oferecendo alternativas importantes de melhora do transporte coletivo, eu conheço muita gente em grandes cidades. São Paulo, onde eu vivi muitos anos, é um bom exemplo disso, onde, inclusive, jovens que trabalham no mercado financeiro e ganham bem, que eu deixo o carro em casa para pegar ali aquele trem, por exemplo, ou mesmo o metrô, o trem ali que corre ao lado do Pinheiros, por exemplo, e em qualquer lugar do mundo é assim. Por exemplo, quando eu morei em Nova York, dirigindo lá uma instituição global, primeiro em Boston, depois em New York, ia sair ali do Midtown para ir lá para o centro financeiro da cidade, por exemplo, eu preferia de metrô. Normal. Por que eu vou entrar no engarrafamento no automóvel? Não ia. E era confortável, é bom. Então, é isso que nós temos que garantir. No momento em que você providencia a qualidade do transporte, aí sim, você pode penalizar, inclusive, em alguns casos, até também com pedágio. Quer dizer, desde que seja no local adequado e que não crie um gigantesco engarrafamento que vai paralisar a cidade. Com processamento eletrônico, isso em algumas cidades tem, isso funciona muito bem, né? Mas, de novo, cidades que oferecem a garantia do transporte coletivo, então, que estão oferecendo isso. Aí sim, o cidadão fala, não, eu não vou de automóvel, inclusive, porque eu tenho que pagar o pedágio, e eu vou de trem ou de metrô, que é confortável. E vai embora. Então, aí sim, você cria um círculo virtuoso, funcionando tudo na mesma direção. Ministro, na contramão da tendência mundial, o Brasil erradicou por completo as suas antigas linhas de trens regionais. Atualmente, há dezenas de projetos de linhas de trens regionais já elaborados e alguns, inclusive, com viabilidade econômico-financeira comprovada. Na sua visão, por que o Brasil não consegue concretizar a sua rede de trens regionais? E quais os mecanismos e as parcerias que poderiam ser desenvolvidos entre o governo federal e governos estaduais para a viabilização desses projetos? Exatamente um exemplo, né, do que nós estávamos dizendo. Quer dizer, isto, na medida que não é prioridade, na medida em que existe a competição do transporte sobre rodas, na medida em que
o investimento público cai em função das questões orçamentárias e principalmente, da própria recessão, muitas vezes que muitas vezes passa a enfrentar a economia brasileira de tempos em tempos. Tudo isso faz com que gera aí uma certa incerteza, não havendo investimento privado, com a diminuição do investimento público, acaba se desativando essas vias, né, de ferroviária regional e privilegiando o transporte urbano, o transporte rodoviário, né, com todos os seus problemas. É mais caro, sabemos disso, demora mais tempo, e gera poluição, e etc, etc, etc. Então, nós temos que, de fato, regular, primeiro, isto bem. Não é? Existe, inclusive, um projeto de lei, agora que está tramitando no Senado, o projeto de lei, inclusive, de 261, em que ele exatamente oferece uma possibilidade de autorizar o investimento e a operação de serviços de infraestrutura no âmbito privado sem envolver um processo complexo de concessão e que deve ser utilizado, aí que é o ponto importante, em situações de monopólio natural, que é, muitas vezes, o que nós estamos dizendo aqui, né? Então, em outros casos, não. Aí, sim, tem que haver a devida competição e sempre dentro da norma, dentro da lei, dentro da fiscalização dos órgãos fiscalizadores e etc. Mas o importante é que toda a direção normativa seja nesse sentido e com o correto, a correta comunicação à opinião pública, que passe a fiscalizar a imprensa, a opinião pública, passe a fiscalizar exatamente todos os níveis de governo, municipal, estadual, federal, exatamente nesse sentido. E, de novo, no momento em que o país enfrenta as suas questões fiscais básicas, porque, se nós olharmos as crises brasileiras das últimas décadas, nós vamos ver que todas tiveram um problema fiscal. Se nós resolvermos isso pela reforma, principalmente da Previdência, as reformas fundamentais, nós vamos dar estabilidade na economia. Portanto, com seguro, com estabilidade econômica, com estabilidade da demanda, com normas adequadas, com agências reguladoras fortes e independentes, nós vamos assegurar que isto seja implantado e, a partir daí, a própria demanda da população leva, sim, os municípios também a colaborar com isso e os governos estaduais também. E aí, o sistema de planejamento das regiões metropolitanas, que é fundamental. Temos mais 1 minuto e 40 segundos. No ano passado, o investimento para a área de infraestrutura foi de 1,69% do PIB, contrapondo um percentual de 3,76% destinado em 2001. Na sua visão, por que o Brasil vem reduzindo sistematicamente os investimentos em infraestrutura? Como garantir a prioridade de investimento para uma área tão significativa como é a infraestrutura, principalmente aquela voltada para a mobilidade urbana, que está diretamente ligada à qualidade de vida do cidadão e ao crescimento da atividade econômica? Bom, eu acho que foi uma excelente pergunta e serve como um extraordinário final para a nossa fala, para a nossa participação aqui. Por quê? Não é apenas o investimento em infraestrutura que está caindo. Todas as despesas não obrigatórias do governo estão caindo, porque as despesas obrigatórias estão aumentando muito. Então, como eu mencionei, apesar da despesa do governo federal como um todo ter aumentado de 25 anos, e como percentuais do PIB ficado o dobro do que era, dobrou, ao mesmo tempo, as despesas de investimento em geral tiveram que cair, todas as despesas discricionárias caíram. Por quê? Porque as despesas obrigatórias subiram de uma forma absolutamente incontrolável. Nós temos que modificar a Constituição, temos que diminuir as despesas obrigatórias, criando, inclusive, uma previdência mais justa para todos, para aqueles que ganham menos, aqueles que ganham mais, o serviço público, os trabalhadores do setor privado também. Com isso, nós vamos gerar, aí sim, recursos para o investimento e aí você tem um governo, e esse é um compromisso do nosso governo,
de alocar cada vez mais parcelas do orçamento, não só recuperando o que já foi o investimento total em infraestrutura no Brasil, primeiro. Segundo, garantindo que esse investimento seja prioritariamente alocado para o transporte ferroviário, transporte sob trilhos, e que isto seja absolutamente verdadeiro nas grandes metrópoles, onde isto é prioridade. O transporte também, a média distância, é melhor, obviamente, sob trilhos. Mas no centro urbano é vital, é prioritário hoje. Não há a menor dúvida sobre isso. Nós temos que garantir isso, temos que fazer com que o trabalho seja cada vez bem direcionado, com agências reguladoras, de novo, independentes, normas diretas e com os resultados do setor público crescendo, seja do governo federal, né, com as reformas fundamentais e o crescimento da economia, seja dos estados ou dos municípios, com um crescimento sustentado, sem altos e baixos da economia pelos próximos anos. Se nós criarmos nos próximos 4 anos condições para o Brasil crescer de forma estável aí por 20, 30 anos, nós vamos dar condições para que tudo isso, então, propicie um fluxo de investimentos constantes, com estabilidade de regras. Investimentos privados, nós vamos, como eu disse, transformar o Brasil num canteiro de obras. Então, aquele programa rodoviário do Juscelino Kubitschek, vamos fazer a versão moderna dele. Agora, a versão do transporte ferroviário, do transporte sob trilhos, onde o Brasil vai claramente ter condições de ter a sua população transportada de forma confortável, eficiente, rápida, sem poluição e dando condições de maior produtividade a todos os trabalhadores, ao país como um todo, e fazer com que isso reforce, inclusive, o que eu estava dizendo de um crescimento sustentado do país, com o crescimento do emprego e da renda. Finalizando, não há nada que substitua a boa gestão. A competência, a seriedade. Falatório, demagogia, gracinha, é interessante, nos diverte, etc. É muito agradável, às vezes, de ouvir, mas isso não resolve o problema de ninguém. Na empresa, no setor público, no governo federal. Precisamos de um presidente que tenha competência, tenha seriedade, tenha trabalho comprovado e que tenha condições de integridade para bancar tudo isso e criar um grande sistema de transporte ferroviário no Brasil. Sucesso a todos, parabéns pelo empreendimento e vamos em frente. Ministro, nós, em nome da NP Trilhos, gostaríamos de agradecê-lo pela brilhante apresentação que nos foi concedida pelo senhor, bem aderente às nossas propostas. Muito obrigado.